Povo de Deus, nas últimas semanas, mais precisamente nas últimas 32 semanas, eu tenho pregado sobre os milagres de Jesus. Nós como igreja temos vivido o ano do clamor. Vamos de novo? Nós como igreja temos vivido o ano do clamor. Nós temos clamado ao Senhor, dedicado um ano de oração, e para isso aprove ao Senhor que nós aprendêssemos sobre os milagres de Jesus e como Jesus ainda atua no nosso tempo. Então, tenho pregado sobre os 35 milagres de Jesus nas Escrituras Sagradas. Já preguei sobre 32 deles, mas esses 3 que ainda faltam ficarão para as próximas semanas, porque hoje eu quero abrir um pequeno parêntese para trazer uma mensagem à igreja sobre um assunto muito importante. Eu sei que tem algumas pessoas que nos visitam aqui esta manhã, e eu não quero que você fique escandalizado com o que você vai ouvir aqui agora pela manhã. É uma lavagem de roupa da igreja, algo que a gente precisa fazer de vez em quando. Lá na sua casa também é assim, não tem um dia em que a coisa está meio encrencada lá e que você tem que dar um grito, juntar todo mundo e resolver o problema? Então a igreja é a mesma forma, que nem lá na sua família, e hoje é um dia desses. Então não se escandalize, veja graça em tudo que você vai ouvir, porque Deus está derramando graça sobre a vida da igreja. Meus irmãos, as nossas vidas são feitas por ciclos. Você já percebeu que tudo na vida acontece por ciclos? A árvore que cai, ela gera vida para que a árvore que está nascendo possa crescer. O dia sempre vem depois da noite. Depois da tempestade sempre vem a bonança e o sol que vem para secar o solo e trazer a vida. A vida acontece por ciclos. E não é diferente nas nossas vidas, seja nas nossas vidas profissionais, nas nossas vidas familiares ou nas nossas vidas profissionais. Na nossa vida, no nosso dia a dia, nós também lidamos com ciclos. Tem a época em que os filhos, em que nós não temos filhos dentro do ambiente do lar, e aí a dinâmica familiar é uma. Depois que temos filhos pequenos, a dinâmica familiar é outra. Quando os filhos crescem e são adolescentes, a dinâmica muda, e há quem diga que essa é a fase mais difícil de lidar com a família. Mas quando os filhos crescem, vão embora e formam suas famílias, há outra dinâmica. E os ciclos vão passando na nossa vida e nós vamos aprendendo a lidar com os ciclos. E a vida é feita de ciclos. Momentos que começam e momentos que terminam. E nós precisamos aprender a lidar com esses ciclos em nossa vida, seja familiar, espiritual, ministerial. Nós precisamos entender os tempos de Deus. Agora em 2022, um pastor muito famoso aqui no Brasil, chamado Márcio Valadão, ele foi pastor da Igreja Batista da Lagoinha, em Minas Gerais, talvez uma das igrejas mais relevantes do nosso país. Agora no ano de 2022, o pastor Márcio Valadão pendurou o seu cajado, e deixou o ministério da Igreja Batista da Lagoinha. Ele completou 50 anos de ministério à frente daquela igreja. Você já imaginou isso? Quantas pessoas você conhece que trabalharam 50 anos no mesmo lugar? Algo muito difícil, algo muito raro, mas o pastor Márcio Valadão teve esta honra. E ele então, terminando seu ministério na Igreja Batista da Lagoinha, agora no ano de 2022, produziu uma série com cinco episódios, que eu sugiro aos irmãos que assistam, porque é uma série muito boa. E o título dessa série de despedida que ele fez da sua igreja é muito sugestivo. O título é Como Termina que se Conta. E todos os 5 episódios dessa série mostram como o pastor Márcio Valadão estava terminando o seu ministério, como ele estava organizando as coisas para a sua saída, como ele estava colocando pessoas para assumir os postos depois que ele partisse do ministério. E aquela série nós vemos a graça de Deus conduzindo todas as etapas daquele processo e vemos que de fato o ministério acaba. O ministério do pastor Márcio Valadão acabou à frente daquela igreja, mas ele, através daquela série, mostrou todas as medidas que estavam sendo tomadas e sobre como ele teve o privilégio que poucos têm, de acabar bem, de terminar o ministério com as mãos erguidas, dizendo: Senhor, eu fiz tudo que pude. Na última Olimpíada que tivemos, agora a Olimpíada de Paris, nós tivemos lá uma prova muito famosa e que teve um desfecho inesperado. A prova da corrida com revezamentos e entrega de bastão. Quem aqui já viu essa prova lá na Olimpíada, alguma coisa, Uma prova onde os corredores correm e passam o bastão para o próximo. Essa prova tem 2 modalidades, a 4x100 e a 4x400. Obviamente, a 4x100 são 4 corredores e cada um corre 100 metros. E a 4x400 são 4 corredores e cada um corre 400 metros. Eu não sei quantos dos irmãos aqui sabem as regras dessa prova.
Mas essa prova funciona da seguinte maneira: quando a largada é dada, o primeiro corredor corre. E lá no final daquela etapa, que ele deve correr, dentro de uma área chamada área de segurança, que é uma área que tem 20 metros de comprimento, está aquele que vai o substituir na corrida. E então o planejamento é que ele corra até a área de segurança e que quando ele entre na área de segurança, ele e o seu substituto, aquele que vai substituí-lo na corrida, comece a correr ao lado dele e que os dois possam, durante aqueles 20 metros, correr lado a lado para que o bastão seja passado sem perda de nenhum segundo na corrida. E então aquele segundo corredor sai da área de segurança, corre a sua etapa e encontra o outro na segunda área de segurança e assim até que todos os revezamentos sejam feitos e cheguem à largada. Agora na Olimpíada de Paris, em 2024, houve algo inusitado. Os Estados Unidos normalmente ganham essa prova. Eles são experts em corrida de revezamento. Mas nessa Olimpíada houve um problema muito grande. Porque na zona de segurança, quando um atleta foi passar o bastão para o outro, sem querer eles se enredaram, o bastão quase caiu no chão e eles perderam alguns segundos importantes na primeira passagem de bastão. E então, ainda que os outros dois corredores tivessem passado o bastão adequadamente, aquilo custou segundos que fizeram com que os Estados Unidos, pela primeira vez, amargasse o 7º lugar na Olimpíada, naquela prova. E os atletas americanos, então, ficaram arrasados com a colocação horrível que eles tiveram naquela prova, mas mais do que isso, depois que a prova acabou, que houve o pódio, as câmeras da prova foram revistas e viram que aquele momento em que houve aquela enrolação para trocar o bastão fez com que o atleta que estava substituindo o corredor anterior tomasse o bastão nas mãos já saindo da área de segurança. Então, os corredores americanos que estavam tristes com a 7ª colocação, amargaram uma desclassificação. A seleção dos Estados Unidos foi desclassificada porque não fez corretamente a passagem do bastão. Essas duas ilustrações que eu trouxe na introdução desse sermão falam sobre algo importante. Primeiro, sobre a maneira como nós acabamos as coisas na nossa vida. Existem pessoas que são covardes e acabam as coisas fugindo. Você já viu isso? Gente que não aguenta mais um relacionamento e sai fugindo. Gente que não aguenta mais um trabalho e sai fugindo. Gente que não aguenta mais uma situação na sua vida e não encara de frente, sai fugindo como um covarde. É importante sabermos terminar. Mas não apenas isso, a segunda ilustração fala que é importante saber preparar o fim, é importante saber transicionar, é importante saber passar o bastão, para que nada fique alijado no momento em que entendemos que o tempo, o fechamento do ciclo é chegado. A nossa vida é feita de ciclos e nós precisamos aprender a lidar com eles. Nessa manhã eu quero pregar um sermão à igreja cujo título é Quando o Ministério Acaba. E eu quero que você pense naquilo que você faz para o Senhor. Como está o seu coração naquilo que você faz? Como está a sua vida naquilo que Deus tem dado para você servir? E que você possa fazer essa autoleitura e que à medida em que vamos avançando na pregação desta manhã, você possa ouvir a voz de Deus no seu coração. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 31, dos versos 1 a 13. Deuteronômio é o 5º livro do Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então fica aí no início da Bíblia. Você vai ver que logo no início tem Gênesis, depois Êxodo, depois Levítico, Números e então Deuteronômio. O capítulo é o número grande e o versículo o número pequeno. Capítulo 31, dos versos 1 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Moisés havia terminado de dar essas instruções a todo o povo de Israel, ele disse: Estou com 120 anos e já não sou capaz de conduzi-los. O Senhor me disse: Você não atravessará o rio Jordão, mas o próprio Senhor, seu Deus, atravessará diante de vocês. Ele destruirá as nações que vivem ali, e vocês tomarão posse da terra. O Josué os conduzirá até o outro lado do rio,
conforme o Senhor prometeu. O Senhor destruirá as nações que vivem na terra, como destruiu Seom e Og, os reis dos amorreus. O Senhor lhes entregará os povos que vivem ali, e vocês farão com eles o que eu lhes ordenei. Portanto, sejam fortes e corajosos, não tenham medo e não se apavorem diante deles. O Senhor, seu Deus, irá diante de vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. Então, enquanto todo o povo, todo Israel observava, Moisés mandou chamar Josué e lhe disse: seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo à terra que o Senhor jurou aos seus antepassados, que lhes daria. Você a dividirá entre eles e a entregará como herança. Não tenha medo, nem desanime, pois o próprio Senhor irá diante de vocês. Ele estará com vocês, não os deixará nem os abandonará. Moisés escreveu toda esta lei num livro e o entregou aos sacerdotes que transportavam a arca da aliança do Senhor e às autoridades de Israel. Depois, Moisés lhes deu a seguinte ordem: ao final de cada 7 anos, no ano do cancelamento das dívidas, durante a festa das cabanas, leiam este livro da lei para todo o povo de Israel, quando estiverem reunidos diante do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher. Convoquem todos os homens, mulheres, crianças e os estrangeiros que viverem em suas cidades, para que ouçam este livro da lei e aprendam a temer o Senhor, seu Deus, e a obedecer fielmente a todos os termos desta lei. Façam isso para que os seus filhos, que não conhecem essas instruções, as ouçam e aprendam a temer o Senhor, seu Deus. Façam isso enquanto viverem na terra da qual tomarão posse ao atravessar o Jordão. Amém? Essas são as últimas palavras registradas na Bíblia de um homem muito importante chamado Moisés. Moisés foi alguém de importância sui generis na Bíblia, porque ele foi levantado para ser o libertador do povo de Deus. Deus escolheu Moisés, e os irmãos conhecem a história dele, o livrou da morte de forma sobrenatural, fez com que Moisés tivesse uma educação muito boa, porque ele foi criado dentro do palácio do faraó do Egito, instruído em toda a ciência dos egípcios, como disse Estevão em seu discurso em Atos 7. Moisés era um homem muito capaz, treinado nas ciências do Egito, capacitado no deserto, trabalhando com Jetro para o pastoreio das ovelhas, a paciência, a resiliência que era necessária para o seu ministério, e aos 80 anos é chamado de forma sobrenatural pelo Senhor, lá na península do Sinai, quando o Senhor aparece para ele no meio de um arbusto, que pega fogo e não se consome, e Deus diz a ele: Moisés, Moisés, e Moisés diz: Senhor, eu estou aqui, e ele diz: eu escolhi você para libertar o meu povo, faça o que você não quer fazer, volte para o Egito, volte para o seu passado, volte para aquele lugar da onde você saiu fugido, e você vai conversar com o povo que está escravo, vai conversar com o faraó, e você será o libertador do meu povo. E Moisés assim faz, tirando aquela multidão, 2 milhões de pessoas, do Egito e conduzindo-os para o deserto adentro. Uma loucura, algo impensável. E mais, o Senhor lhes manda marchar em direção a um braço de mar, uma largura muito grande de água que o povo não poderia ultrapassar. Os irmãos conhecem a história. Deus põe na mão de Moisés o cajado do Senhor. Moisés ergue o cajado. O que acontece com aquele que é chamado Mar Vermelho? Ele se abre e o povo passa a pé enxuto. E Deus vai guardando o seu povo em todo o deserto. Infelizmente, em Números capítulo 13 e 14, nós vemos que o povo deveria andar aproximadamente 200 dias da saída do Egito até a terra de Canaã. No entanto, quando estão acampados nas campinas de Moabe, às beiras da terra de Canaã, Moisés escolhe os líderes das tribos, que são chamados carinhosamente de os 12 espias. Então, cada tribo envia o seu líder, e esses homens são enviados à terra de Canaã para observar a terra e dar relatório de qual a melhor maneira do povo de Deus tomar posse daquela terra. Mas os irmãos lembram o que acontece? 2 deles voltam dizendo: a terra é boa, as cidades são maravilhosas, há frutos maravilhosos, há muita riqueza, vamos logo tomar conta dessa terra. Um deles se chama Josué e outro se chama Caleb. Mas os outros 10 líderes das tribos se atemorizam, desanimam o povo, intentam apedrejar Josué e Caleb, que estavam favoráveis a agir corajosamente naquela ocasião. E então Deus fica bravo com a atitude do coração do seu povo e condena aquela nação a vagar 40 anos no deserto,
até que a última pessoa daquela nação perecesse no deserto. Então aquele povo que deveria fazer essa travessia em 200 dias, fica 40 anos vagando em círculos no deserto, até que o último homem daquela geração morresse. Apenas 2 pessoas daquela geração entrariam na terra de Canaã, Josué e Caleb, porque foram fiéis ao Senhor e deram um relatório positivo acerca da terra. E agora aqui nós vemos Moisés no final dessa travessia. Moisés andou 40 anos com aquele povo no deserto, e os irmãos lembram da impiedade deste povo, o tempo todo com dura cerviz, o tempo todo com ingratidão, o tempo todo querendo se levantar contra Moisés, o tempo todo fazendo o que desagrada ao Senhor. E Moisés, como o homem mais paciente da terra, que a Bíblia fala que ele era um homem muito paciente, ele orava em favor do povo, pedia a Deus misericórdia e conduziu aquele povo até o último dia da sua vida. Mas agora, 40 anos se passaram daquela vagação no deserto, e Moisés está reunido novamente nas campinas de Moabe, agora não com a geração que saiu do Egito, mas com a nova geração, com os filhos daqueles homens, a geração que nasceu no deserto, que foi criada no deserto, e agora Moisés espera que eles tenham uma mentalidade nova em relação à vida, e que possam entrar naquela terra e fazer então o que era a vontade do Senhor. Então Moisés tem o cuidado de reunir aquele povo, de escrever o livro de Deuteronômio. Deuteronômio é uma expressão grega. Deuteros quer dizer segundo, nomos quer dizer lei. Então é a segunda lei. É como se Moisés reescrevesse toda a lei que foi dada no livro de Êxodo e Levítico para o povo novamente, para que aquela nova geração que não estava lá no pé do Sinai quando Moisés recebeu a lei, pudesse ter clareza do que era a lei de Deus, para que cumprissem a missão de tomar posse daquela terra. E ali Moisés está diante daquela multidão, entregando as suas últimas palavras. E as últimas palavras de Moisés são tocantes. Ele começa dizendo: eu estou com 120 anos e eu não posso mais. É chegada a minha hora. O meu ciclo se fechou. Daqui para frente é necessário um novo ciclo. E então Moisés começa a tomar atitudes que garantirão que o povo possa ter êxito depois da sua partida. Por isso eu quero refletir nessa manhã sobre algumas coisas que são necessárias fazer quando Deus diz que o ministério acabou, que o ciclo se fechou, que há um novo tempo diante da vida de cada um de nós. Em primeiro lugar, eu quero destacar que quando o ministério acaba, é preciso abrir mão. Fale aí para quem está perto de você, solta. Fale para ele, o ministério não é seu. Moisés reconhece a sua dificuldade dos versos 1 a 6. Ele diz: eu estou muito velho, eu tenho 120 anos. Lá em Deuteronômio capítulo 34 vai nos mostrar a morte de Moisés. E o texto de Deuteronômio 34 diz que Moisés, embora tivesse 120 anos, ele era um homem forte, robusto, ele tinha vigor. Mas mesmo com vigor, um homem de 120 anos é um homem de 120 anos. Moisés diz no verso 1, eu não consigo mais entrar e sair. Ele está fazendo referência ao quê? À tenda do encontro. Ele diz, eu não consigo mais entrar na tenda do encontro e me prostrar e adorar ao Senhor e buscar a presença do Senhor, tanto quanto esse povo exige que eu faça. Eu não consigo mais, eu não tenho mais habilidade física, eu não tenho mais condições de me colocar diante do povo e pregar os sermões que sempre preguei, eu não tenho mais condições físicas de lidar com as necessidades desse povo. Eu estou velho. Mas mais do que isso, Moisés diz, e o Senhor já me falou. Verso 2, você não passará esse Jordão. Moisés faz referência a um evento que aconteceu em Números capítulo 20. Lembrem, o povo estava reclamando com Moisés, dizendo, Moisés, nós não temos água. Lá nas águas de Refidim, e Moisés fica triste com isso, porque Moisés lembra do capítulo 13 de Êxodo, quando eles, a antiga geração, os pais daquela geração, fizeram o mesmo nas águas de Meribá. E Moisés, quando olha lá para trás e diz, meu Deus do céu, 40 anos atrás, os pais desse povo reclamaram que não tinha água, quiseram me apedrejar, foram contra mim. 40 anos se passaram, uma nova geração nasceu,
esse povo está aqui, eu estou tentando ensiná-los, mas agora eles estão fazendo a mesma coisa em Refidim, dizendo, nós não temos águas para beber. E Moisés fica tão bravo. O texto lá de Números 20 diz que era um dia difícil para Moisés. O texto começa dizendo, no dia em que Miriam morreu. A irmã de Moisés tinha morrido. E o povo, nem aí para isso, incomodando ele. E ele fica tão bravo, que o Senhor diz a ele, Moisés, fala a rocha e dela sairá água para que o povo beba. Mas o que Moisés faz? Pega seu cajado e bate na rocha. E então o Senhor fala para Moisés, Moisés, porque foste desobediente à minha ordem, você não entrará na terra da promessa. Então Moisés aqui no versículo 2, o texto que lemos de Deuteronômio 31, está relembrando isso, dizendo, o Senhor já me falou que eu não vou atravessar o Jordão, que eu não vou pisar na terra, e para mim está tudo bem, eu estou satisfeito em fazer o que eu fiz, eu não vou ter o grande júbilo de ver o povo do outro lado do Jordão, tomando conta dessa terra tão próspera, que mana leite e mel, a terra de Canaã, eu não vou ver isso com os meus olhos, mas eu estou feliz porque eu fui fiel ao Senhor até o fim, e o meu ministério está se acabando aqui, eu estou pacificado com a palavra do Senhor sobre a minha vida. E então sabe o que Moisés faz? Ele abre mão, ele diz, Senhor, o ciclo se fechou, e que agora o Senhor faça a sua vontade. O mesmo Deus que deu o ministério na minha mão, recebeu o ministério de mim de volta. O ministério não é meu, o ministério é do Senhor. Não sou eu que faço a obra, quem faz a obra é o Senhor. O Senhor não depende de Moisés, o Senhor não depende de Davi, o Senhor não depende de nenhum dos seus servos na Escritura Sagrada, o Senhor não depende dos pastores das igrejas hoje, o Senhor não depende de ninguém, porque a obra é dele, amém? Então Moisés, com o coração quebrantado, devolve o ministério ao Senhor e diz, Senhor, eis aqui o meu ministério, eu abro mão, porque a tua palavra veio até mim. Queridos irmãos, nós lidamos com uma dificuldade muito grande nessa área em nossos dias. Pastores que se apegam ao ministério com tanta força, que não querem mais soltar. Pessoas que estão vendo a igreja definhando nas suas mãos, que estão vendo que a obra de Deus não está avançando, que estão vendo que os seus ministérios não são frutíferos, que já receberam inclusive palavra do Senhor dizendo, sai daí, deixa esse negócio, larga isso, deixa outro vir. Lidamos com uma realidade aqui no Paraná de pastores muito velhos à frente das igrejas, homens que não têm mais condições físicas de lidar com o ministério, homens que não têm mais condições assim morais ou espirituais de lidar com a realidade do ministério, mas são pessoas que estão tão apegadas aos seus ganhos, tão apegadas ao seu orgulho de dizer, eu sou o pastor, eu sou o líder aqui, que não permitem que um Josué chegue, mas se apegam ao ministério como se o ministério deles fosse. O ministério pertence ao Senhor, e quando a palavra do Senhor vem, o pastor não pode fazer outra coisa senão dizer, Senhor, eis aqui o meu ministério, eu abro mão dele. Uma vez, Rick Warren disse uma frase importantíssima. Ele disse, você só saberá que o Senhor é tudo o que você precisa quando o Senhor for tudo o que você tem. E infelizmente, muitos pastores não percebem que mais importante do que a obra do Senhor é o Senhor da obra. Quando vem a palavra do Senhor ao coração do obreiro, ele não pode fazer outra coisa do que dizer, Senhor, eu obedeço ao Senhor e eu entrego o meu ministério. Porque se ele não fizer isso, daquele momento para frente, as coisas vão piorar, vão piorar, vão piorar. E é tão triste quando nós vemos um pastor tendo que ser convidado a se retirar da igreja, porque não viu o tempo da coisa, não viu o tempo certo. Quando nós vemos pessoas que estão atrapalhando a obra de Deus ao invés de ajudá-la. Quando nós vemos uma igreja que olha para o seu pastor e diz assim, nós temos que ir para a igreja, apesar do pastor. Nós temos que aguentar o pastor da igreja, porque afinal de contas ele é nosso pastor. Não tem mais prazer, não tem mais amor, não tem mais a visão espiritual da coisa. A coisa virou algo seco, completamente destituído de vida. Quando o ministério acaba, nós precisamos abrir mão. O nosso Deus nos deu exemplo sobre isso. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que abriu mão. Ele abriu mão do que era mais precioso. Filipenses capítulo 2 diz que nós devemos ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não se apegou a ser Deus. Antes se esvaziou.
esvaziou, abriu mão da sua divindade para vir até nós. O próprio Jesus Cristo disse: aquele que se apegar à sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que abrir mão de sua vida em favor de mim, ganhá-la-á. Mateus capítulo 10, verso 39. Quando o ciclo se fecha, nós precisamos abrir mão do ministério. Mas em segundo lugar, os versos 7 e 8 desse texto me ensinam que quando o ministério acaba, é preciso trabalhar a transição. Olhem para quem está perto de você e diga assim: novos tempos sempre vêm. Moisés abre mão do ministério. Ele diz: a palavra do Senhor veio a mim, eu não tenho condições físicas, não tenho mais condições. Eu não posso mais. Eu não vou passar o Jordão. No entanto, tem alguém entre vocês muito preparado para liderá-los neste tempo. E ele então chama Josué nos versos 7 e 8 e diz: eis aqui Josué, o Senhor pôs a unção que estava sobre mim, sobre ele, e ele vos liderará para que vocês atravessem o Rio Jordão e tomem posse dessa terra. E então, meus irmãos, Josué é colocado sob responsabilidade do povo para ser então o instrumento usado por Deus naquele momento. Moisés faz a transição. Josué não é homem qualquer, Josué é homem provado. Josué estava com Moisés desde o início. Ele é um dos únicos dois, ele e Caleb, que saíram do Egito e que entraram em Canaã. Josué estava lá na primeira batalha do povo de Israel, uma batalha traumática, Êxodo capítulo 14, o povo de Deus sai do Egito cheio de medo, cheio de temor, eles não sabem lutar, 430 anos de escravidão, completamente perdidos, saem de lá sem armas, sem habilidade militar, sem nada, talvez tenham saído com as suas colheres de pedreiro, de fazer tijolos no Egito, saíram totalmente despreparados para o deserto, e lá no meio do deserto eles encontram uma nação maldosa, os amalequitas, que põe os olhos nos tesouros que os egípcios haviam dado para os israelitas, e que diz: vamos tomar tudo desse povo. E então, eles se desesperam e falam: como nós vamos resistir? Quem que levanta o dedo? Josué. Eu vou lá. Junta os homens fortes aí, nós vamos lá lutar. Moisés sobe o monte. Moisés, Arão e Hur. E a Bíblia nos diz que enquanto Moisés, Arão e Hur erguem suas mãos, o povo de Israel vence a batalha. Quando as mãos de Moisés se cansam, o povo começa a perder. Então Arão e Hur colocam uma pedra para Moisés sentar e seguram as suas mãos para que o povo possa vencer. E Josué ali fica lutando, sem saber nada de luta, sem ter estratégia militar nenhuma, na coragem que Deus deu para ele. Ele era um homem provado. O texto nos diz que quando Moisés começava a subir o Sinai, quem ia com ele? Josué. Quando Moisés ficou por 2 vezes dentro da nuvem de glória, 40 dias no Monte Sinai, quem que ia até ele, até o meio do monte no acampamento? Josué. Ele ia lá, montava o acampamento, dizia assim: Moisés, pode subir, eu vou ficar aqui te esperando. E por 40 dias, em 2 ocasiões diferentes, esse homem, fiel ao seu líder, ali esteve, esperando Moisés voltar do monte. Josué não sabia que o tempo ia demorar. Ele disse: Moisés, pode subir no monte e orar a Deus, e eu vou ficar aqui te esperando. E ele não esperou 1 dia, 2 dias, 3 dias. Ele esperou 40 dias, Moisés desceu do monte. E lá ele estava fiel, esperando. Nós não sabemos o que ele bebeu, o que ele comeu naqueles dias. Mas provavelmente ele foi ao mato, caçou um animal, trouxe, assou e ficou no acampamento esperando Moisés. Ele era um homem fiel, provado. O texto bíblico nos diz que quando Moisés recebeu do Senhor a instrução para começar a construir a tenda do encontro, ela era uma tenda móvel. Quando Moisés entrava nas suas crises, na liderança do povo, ele então pegava aquela pequena tenda à época, levava para fora do arraial a certa distância, montava aquela tenda e ele então entrava dentro da tenda do encontro para consultar o Senhor. E tem um detalhe no texto interessante. Quem ficava na porta da tenda do encontro? Josué. Ele ficava lá, esperando Moisés falar com o Senhor. E quando a tenda de fato ficou montada e fixa no seu lugar, ele era o porteiro, ele ficava lá, querendo ouvir do que Deus falava para Moisés na porta, querendo prescrutar qual era a vontade do Senhor. Josué era um homem experiente.
já velho, no final da travessia do deserto, 2 reis se levantam na terra de Moabe contra o povo de Deus. Um é Seom e outro é Og, os reis dos amorreus. E eles se interpõem entre o povo de Deus, dizendo, por aqui vocês não vão passar. E Josué se levanta, junta os homens fortes da nova geração e diz, nós vamos ir a eles no campo de batalha. E ele vence as batalhas, porque ele é um homem provado, criado, perspicaz, trabalhado para dar continuidade ao ministério de Moisés. Meus irmãos, quando o ministério acaba, é necessário preparar pessoas que possam dar continuidade ao trabalho e ao ministério. Veja que esse texto é muito interessante, porque mostra que Josué estava sendo formado, estava sendo trabalhado, estava aprendendo coisas muito antes de saber que ele se tornaria líder do povo. Mas não pense que por Josué ser um homem provado, aquilo seria fácil. Porque Josué sente o peso da responsabilidade de Moisés. Moisés é um vulto gigantesco. Moisés é um homem que a Bíblia diz, cujo qual Deus falava face a face, como quem fala ao amigo. Moisés tinha um cajado de Deus na mão, um cajado poderoso que ele levantava e a coisa acontecia. Josué tinha uma espada comum que ele usava nas suas batalhas. Ele não era um homem da tenda, ele não era um homem da oração, ele era um homem do campo de batalha. E agora pesa sobre ele a responsabilidade de mudar completamente a sua ação e se tornar um homem que consulta ao Senhor, ouve a voz do Senhor, aprende do Senhor e entrega a palavra do Senhor ao povo. Para Josué é difícil. Por isso que tantas vezes nós lemos em Deuteronômio também, 3 vezes lemos no início do livro de Josué, o Senhor dizendo a Josué, não temas, seja forte e corajoso. Não temas, nem te espante. Seja forte e corajoso. Porque Josué precisava de força e de coragem para lidar com as demandas que aquele ministério exige. Como é bom, quando ao fim do ministério de um pastor numa igreja, existem outros pastores que foram formados dentro daquela mesma visão, dentro daquele mesmo trabalho, dentro daquela mesma ideologia, que podem dar continuidade ao ministério daquele pastor. Como é bom quando, ao fim do ministério, a igreja ouve a voz do Senhor, entende a visão e pode dar continuidade àquilo. Agora, como é prejudicial para a vida das igrejas? Quando sobe um faraó que não conheceu José, né? E faz tudo diferente daquilo que estava sendo feito. E é como se no momento a igreja estivesse indo para um lado e vem um novo líder para a igreja que nada conhece, nada sabe e transforma a igreja em outra coisa que não tem nada a ver. E muitas igrejas perecem no nosso Brasil por causa disso. Primeiro, pastores que fazem ministérios curtíssimos. Ficam 2, 3 anos na frente da igreja e mudam para outra igreja. E aí, a igreja quando estava pegando no tranco, né? Quando estava indo, ele sai. E aí vem outro pastor que não conhece nada, não sabe a história da igreja, não conhece como as coisas acontecem, com uma visão completamente diferente e quebra a igreja, quebra a visão da igreja. Isso é prejudicial. Como é bom quando é possível que o Josué seja formado à sombra de Moisés. Mas às vezes isso não é possível, principalmente quando as igrejas são pequenas e não podem ter mais de um pastor ou sustentar mais de um pastor. Mas Deus é tão misericordioso que às vezes ele prepara o Josué longe do Moisés. E ao mesmo tempo em que a palavra do Senhor vem para o Moisés dizendo, Moisés, é chegado o tempo, você não cruzará o Jordão, a minha palavra é que acabou. Deus já está falando no coração de um Josué lá em outro lugar, dizendo, seja forte e corajoso, porque eu tenho uma missão especial para você. E o mesmo Deus que tira Moisés é o Deus que chama Josué. E quando uma igreja ora, busca a presença de Deus, pede o direcionamento do Senhor, o Senhor envia aquele que está preparado, não para mudar tudo, não para quebrar tudo, não para desfazer tudo, mas aquele que está preparado para dar continuidade ao ministério da igreja, aquele que tem paciência para entender como a igreja funciona e aquele que deseja fazer com que a igreja cresça e se desenvolva naquilo que Moisés não pôde fazer. Quando o ministério acaba, é importante trabalhar uma transição. Mas em terceiro e último lugar nessa mensagem, o texto nos diz que quando o ministério acaba, é preciso reafirmar os fundamentos. Isso está posto dos versos 9 até o verso 13 do texto que nós lemos. Moisés faz uma releitura
leitura da lei, convidando o povo de Deus a estar bem alicerçado em tudo aquilo que ele tinha ensinado ao seu povo. Um homem muito famoso, o reformador Martim Lutero, uma vez disse: eu fiz uma oração ao Senhor e pedi que ele não me dê sonhos nem visões, mas me dê apenas sabedoria nas Escrituras, porque tendo sabedoria nas Escrituras, eu saberei tudo o que eu preciso para esta vida e para a vida que vem. John Wesley, uma vez questionado sobre qual o livro que ele mais gostava, ele respondeu: eu sou o homem de um livro só, eu sou um homem da Bíblia. E aqui Moisés está pondo os fundamentos. Ele faz uma releitura da lei para aqueles jovens e ele estabelece uma regra. Ele faz uma cópia da lei. Lembre que nós não estamos falando de uma época onde tem impressora Epson, que nem hoje, né? Ele faz uma cópia da lei que era uma coisa trabalhosíssima de se fazer. Mas ele faz uma cópia de toda a lei, entrega para os sacerdotes e líderes do povo e diz: vocês terão uma missão. No dia do perdão das dívidas, a cada 7 anos, no final da festa das cabanas, o dia em que todo mundo vai vir para a capital do país. Não importa qual lugar que Deus vai escolher, mas o lugar que Deus escolher, todo mundo vai vir até esse lugar no dia do perdão das dívidas. Porque é o dia em que as dívidas caducam. Então todo mundo vai lá com o seu boleto e dizer: olha, caducou minha dívida, arrisca aí, tá pago. Havia uma lei no meio do povo que dizia isso, que uma dívida não poderia perdurar mais do que 7 anos. E no último dia da festa das cabanas, então, todos aqueles que tivessem uma dívida deveriam levar os seus boletos a Jerusalém e as dívidas seriam canceladas. Então, Moisés dá essa ordem. Naquele dia em que a cidade de Jerusalém estará cheia, as pessoas de todas as tribos, de todos os lugares do país vão vir a Jerusalém para buscar o perdão das suas dívidas. É neste dia, no final, no último dia, que os sacerdotes e os líderes do povo se levantarão e farão a leitura da lei. Para quê? Para que os vossos filhos, que não estiveram no deserto, ouçam da lei. Nesse dia, vocês vão chamar os homens, as mulheres, as crianças, os estrangeiros que estiverem no meio de vocês, todo mundo para ouvir a lei, porque o fundamento do povo não é Moisés, o fundamento do povo não é Josué, o fundamento do povo é a lei de Deus. Amém? Amém? Por isso que é muito importante, quando o ministério acaba, que o pastor reestabeleça os fundamentos e tenha a certeza, possa chegar ao fim do seu ministério dizendo: eu lhes anunciei todo o bom propósito do Senhor. Eu ensinei para vocês a lei de Deus. Eu falei sobre quem é Jesus. Eu ensinei vocês como a igreja deve viver. Eu ensinei vocês para que caminho vocês devem seguir. Eu dei a vocês ferramentas para que vocês pudessem viver missões. Eu dei a vocês uma visão a qual vocês podem se submeter e chegar aos lugares que vocês desejam. Eu cumpri o meu ministério e eu quero agora reafirmar tudo aquilo que eu vivi, porque esse é o fundamento da igreja. O fundamento da igreja não é uma pessoa, o fundamento da igreja é a palavra de Deus. E nós precisamos reafirmar isso, o compromisso com as Escrituras, o compromisso com a nossa denominação batista, e os nossos princípios que são fundamentados nas Escrituras, a nossa participação denominacional, seja através dos nossos planos cooperativos, das nossas campanhas de missões que nós sempre fazemos, a nossa cooperação com a nossa associação, a nossa cooperação com as outras igrejas, o nosso trabalho de abençoar os outros, como o Ministério de Louvor da nossa igreja fez ontem, indo tocar lá gratuitamente, de forma amorosa, abençoando a vida dos adolescentes da Primeira Igreja Batista de Foz do Iguaçu. Nós precisamos reafirmar os fundamentos. Nós somos o povo batista, nós somos um povo simples, um povo que vive a palavra, um povo que é conhecido por seu amor às Escrituras, amém? E esse é o fundamento da igreja. Moisés faz tudo isso. Quando vem a palavra do Senhor dizendo: Moisés, o ministério acabou. Ele diz: Senhor, está aqui o ministério. Como recebi das tuas mãos, entrego para o Senhor com fidelidade. Ele disse: Senhor, eu tentei, dentro das minhas limitações, fazer com que a transição fosse o mínimo traumática possível. Eu tentei dar à igreja possibilidades, dar ao teu povo possibilidades, para que eles pudessem sentir o mínimo possível. Senhor, eu reafirmei a tua palavra, eu anunciei a vontade do Senhor para o teu povo. E então nós vemos
que na sequência do texto começa o livro de Josué. E Josué entra a terra de Canaã, vencendo batalhas, derrubando as muralhas de Jericó, atravessando o Rio Jordão a pé enxuto, fazendo sinais, prodígios maravilhosos, porque o Senhor era com ele. E Deus permitiu que o povo de Israel, que sofreu muito com Moisés no deserto, experimentasse uma fartura, uma abundância, uma beleza sem igual sob a liderança de Josué. A reflexão que fica aos nossos corações esta manhã, da pregação que procurei trazer, é como você tem lidado com os ciclos da sua vida. Em que estágio você está? Você está no estágio de começar coisas? Você está no estágio de deixar coisas? Você está no momento de dizer, Senhor, eu não quero me apegar ao que o Senhor já disse para eu soltar? Ou você está no estágio de se levantar como Josué, dizendo, Senhor, eu aceito o que o Senhor me pede, eu quero fazer a tua vontade? Qual a sua relação com o ministério que Deus lhe dá para realizar? Você precisa pedir a Deus essa direção. No final de 2023, nós fizemos uma reunião com a liderança da nossa igreja, eu e Zélia, e falamos para eles, meus irmãos, o ano de 2024 precisa ser um ano de milagres. Se não for um ano de milagres, nós não temos mais motivação para continuar à frente da igreja de Três Lagoas. E então o Ander, homem de Deus, recebeu de Deus uma visão dizendo, pastor, vamos fazer um ano de oração, um ano de clamor. E aquilo pareceu bem ao coração da liderança dessa igreja, nós entendemos, esse é o caminho, nós vamos orar como nunca oramos no próximo ano, no ano de 2024, para que Deus nos dê uma resposta. E todos os meses desse ano de 2024, nós nos reunimos uma semana no início de cada mês para orar. E oramos de verdade, buscamos a presença de Deus de verdade, oramos por diversos motivos, mas em todos eles colocamos a nossa vida diante do Senhor. E a minha oração e a oração da Zélia era apenas uma: Senhor, faz um milagre no meio de nós, nos mostra a tua vontade, Senhor, nos guia, nos orienta, mostra o que o Senhor tem para nós. E meus irmãos, é com o coração muito ferido que eu digo aos irmãos, que Deus falou ao nosso coração claramente, você não passará esse Jordão. E eu então reuni a liderança dessa igreja e falei, meus irmãos, os meus recursos se acabaram, a minha alma se esvaiu, tudo que eu pensava, desejava, sonhava, sabia, acabou. Eu não tenho mais, eu sou que nem Moisés, parece que eu estou com 120 anos. E eu não posso mais conduzir esse povo. E a palavra do Senhor veio muito forte ao nosso coração, dizendo, Felipe e Zélia, é hora de vocês entregarem o ministério da igreja. Nós amamos os irmãos e sabemos que os irmãos nos amam. Sabemos que nós somos uma igreja e um pastor que se dão muito bem. Nós temos um carinho muito grande de uns pelos outros. E não sei, talvez, se esse não foi o nosso erro no ministério. Sermos amigos demais da igreja. Alguns pastores dizem que o pastor não pode ser muito amigo das ovelhas, porque senão as ovelhas não o respeitam, não o obedecem, não fazem o que ele deseja. Mas eu vou confessar aos irmãos que eu não sei ser de outra forma. Isso sou eu. Eu sou assim. Não sou apenas amigo da igreja, eu sou amigo de todo mundo. Eu sou amigo de todo mundo que eu conheço. Eu sou simples com todo mundo que eu conheço. Eu caminho com todo mundo que eu conheço. Mas eu não sei porquê, meus irmãos, parece que os últimos anos têm sido anos de sequidão para as nossas vidas. Escalas tão simples como a que nós temos, a igreja não consegue cumprir escalas simples. Eu sinto que a igreja não ouve mais o que eu falo. E se eu digo assim, irmãos, vai ter um treinamento em tal lugar sobre alguma coisa, a igreja faz assim, vai você. Se eu digo assim, irmãos, nós precisamos nos reunir aqui na escola dominical para estudar a palavra, os irmãos falam, se eu não receber visita, se não tiver vontade de fazer um churrasco, se não tiver com sede, vontade de tomar um tererê, se não tiver nada para fazer, eu até fico, mas se tiver qualquer outra mínima coisa que me atrapalhe de estar aqui, eu prefiro fazer qualquer outra coisa e estar aqui estudando a palavra. As nossas semanas de oração, meus irmãos, tempo de orar, só faltou eu dobrar meu joelho aqui e implorar a igreja, dizendo, irmãos, venham orar. Se vocês não vierem orar, se vocês não buscarem a Deus, se vocês não dobrarem o joelho, eu vou embora. Quase que eu fiz isso.
Mas os irmãos, muitos dos irmãos não levaram em conta. E é bem possível que esteja aqui hoje, nessa noite, nessa manhã, sentado aqui nesse auditório, pessoas que não vieram a um desses dias de oração que nós fizemos. E foram muitos, muitos mesmo. Então, meus irmãos, eu não estou falando isso para machucar a igreja ou para criticar os irmãos. Há um clima entre pastor e igreja que é um clima de tranquilidade, de homeostase, de lentidão, de letargia, que não serve mais para o meu coração e para a minha família. Falei com a diretoria da igreja, eu tenho 35 anos. Os próximos 20 anos vão ser os anos mais importantes da minha vida. E eu preciso pensar bem no que eu vou investir nos próximos 20 anos. E eu orei muito ao Senhor por isso. E Deus respondeu claramente que Ele tem outros planos, outras ideias e outras visões. Os irmãos que têm um pouco mais de intimidade comigo sabem que ao longo desses 11 anos que sou pastor dessa igreja, eu recebi muitos convites para sair daqui, muitas sondagens para ir a outros lugares. Os irmãos sabem que eu tenho pregado em todos os lugares. Eu não sei se há uma igreja na nossa associação na qual eu não preguei ainda. Tenho recebido muitos convites. Mas até esse ano, eu sempre entendi de Deus que devia permanecer em Três Lagoas. Eu creio no potencial dessa igreja. Creio no que Deus pode fazer aqui. E vendo, meus irmãos, como essa igreja era quando eu e Zélia chegamos. E como nós, a nossa liderança e os irmãos, a igreja, trabalhando juntos, como nós evoluímos como igreja, como nós crescemos, como nós nos desenvolvemos. Glória a Deus por isso. Eu glorifico a Deus por isso. Mas, meus irmãos, eu preciso de mais. Eu preciso de algo diferente. Eu preciso de um desafio que leve para frente. E a palavra do Senhor veio a nós, como veio a Moisés, dizendo: há um novo tempo para vocês. Eu creio que há um novo tempo do Senhor para a vida dessa igreja. E sabe o que eu tenho orado para o Senhor nos últimos tempos? Tenho orado dizendo: Senhor, envia para a igreja de Três Lagoas um pastor melhor do que eu. Envia, Senhor, um pastor que venha para cá e que faça tudo aquilo que eu não consegui fazer. Envia, Senhor, um pastor para essa igreja que seja poderoso na palavra, que seja alguém que saiba organizar as coisas, que seja alguém que faça mais do que eu e a Zélia podemos fazer, porque o desejo do meu coração é que essa igreja cresça, avança, se desenvolva, e que eu possa um dia olhar essa igreja enorme, tendo grande relevância na nossa cidade, e que eu possa dizer: eu fui pastor lá no início, quando esse negócio começou. Esse é o desejo do meu coração. Mas infelizmente, a semelhança de Moisés, eu não estarei aqui para ver Josué comendo os frutos deliciosos da terra de Canaã. Mas os irmãos estarão. E eu quero ter a certeza de que vocês ouvirão a voz de Deus e continuarão a obedecê-lo no tempo que virá. O ano de 2025 vai ser um ano desafiador para esta igreja. Eu devo ficar aqui até o dia 21 de dezembro. E depois eu e Zélia vamos adiante. Mas o ano de 2025 vai ser um ano desafiador para essa igreja. Porque os irmãos vão ter que organizar uma comissão de sucessão pastoral. Vão ter que ouvir nomes, vão ter que pesquisar novos pastores, vão ter que criar propostas de convite para novos pastores, vão ter que examinar o candidato, vão ter um trabalho que é espiritual. Eu quero falar a verdade aqui para os irmãos. A chance de vir um picareta para essa igreja é 90%. Então, se você ficar lá na sua casa, vendo a novela das 8, preocupado com um monte de coisa, se não estiver preocupado com a vida da sua igreja, a sua igreja vai acabar. Então você precisa levar a sério. Se você não levou a sério nesse ano de 2024, todos os apelos que eu fiz, 2025 leve a sério. Porque, meus irmãos, eu não estou podendo mais. Mas você olha o Ander e a Mayra, pessoas muito capazes, não são? Em que igreja que o Ander não canta? Não conheço nenhuma. Se o Ander for para a Príncipe de Foz, se o Ander for lá na Bola de Neve, se o Ander for para a Igreja Batista Renovada, em qualquer lugar ele vai cantar e vai liderar, porque ele é bom. Amém? Ele é bom, ele é um homem de Deus. Agora, se vier um pastor ruim para cá, quanto tempo o Ander vai aguentar? Vai chegar uma hora em que ele vai sentir no coração dele a mesma coisa que eu estou sentindo, dizendo assim: puxa vida, não dá mais. As minhas forças se esgotaram.
E assim não apenas o André, mas o Betinho, que é exímio, a irmã Linda, que é uma pessoa capaz, a irmã Landa, tantos outros irmãos aqui que são pessoas capazes, pessoas maravilhosas. Se essa igreja não renovar o ministério como deve ser renovado, essa igreja corre o forte risco de sofrer um esvaziamento. Então, nessa busca por um novo pastor, volte seu coração para a igreja. Conversando com os líderes da igreja, nós decidimos que o tema do ano que vem vai ser o ano de ser igreja. E a Zélia já fez os banners, nós vamos pendurar aí agora no final do ano, porque esse vai ser o desafio dos irmãos para o próximo ano. Ser igreja, andarem juntos, arrebanhados, mesmo sem ter um pastor à frente para conduzir o rebanho. Os irmãos terão o desafio de chamar um pastor interino que possa conduzi-los e ajudá-los. Os irmãos terão muitos desafios daqui para frente. E eu espero que a igreja esteja unida naquilo que precisa fazer. Eu me coloquei à disposição da liderança dessa igreja para ajudar no que eu posso ajudar. De que maneira posso ajudar? Posso ajudar a formar uma comissão de sucessão, posso dar instruções de como essa comissão deve trabalhar, posso ajudá-los a escolher um pastor interino que possa ajudá-los no próximo ano, posso ajudá-los em algumas coisas, mas eu não tenho autonomia e nem vou escolher quem vai ser o pastor dos irmãos. Isso vai ser os irmãos que vão procurar e que vão encontrar e que vão chamar alguém para dar continuidade ao ministério pastoral dessa igreja. Mas eu quero terminar esses próximos 5 domingos que estarei aqui com os irmãos, na graça do Senhor, com a certeza de que nós caminhamos juntos como igreja. Aí talvez você pergunte, por que o pastor não avisou antes? Meus irmãos, porque isso não funciona. Quando o pastor sente que chegou o tempo dele sair da igreja, ele tem que avisar e sair. Já viu o pai que fica ameaçando que vai bater no filho? O pai que fica assim, se você fizer, eu vou te bater. Se você fizer, eu vou te bater. O filho respeita? Não respeita. Por quê? Porque o pai só fala e não faz. Então a mesma coisa é um pastor que fica dizendo para a igreja, se a igreja não melhorar, não sei não, talvez eu vá ir. Se a igreja não melhorar... Meus irmãos, não é o objetivo do Senhor nem do meu coração que os irmãos sirvam ao Senhor ou se dediquem à causa do Senhor por medo de perder seu pastor, ou por constrangimento, ou por qualquer outro tipo de sentimento. Eu quero que os irmãos sirvam ao Senhor porque sabem quem o Senhor é, o amam e desejam dedicar os seus dons e talentos a Ele. Então é só essa a minha visão. Então quando eu tive a plena certeza do Senhor que eu deveria sair, eu simplesmente aviso os irmãos que o tempo é chegado. Agora, dia 1º de dezembro, já convoquei uma assembleia. Nessa assembleia nós vamos tentar eleger uma comissão de sucessão, nós vamos sugerir talvez um nome para ser um pastor interino para cuidar dos irmãos, nós vamos tentar organizar algumas coisas que ainda precisam organizar. Não sei se vai dar tempo de eu fazer um batismo antes de sair, eu quero batizar algumas pessoas que precisam ser batizadas, talvez dê tempo da gente fazer isso também, até o final do ano. Então nós vamos organizar algumas coisas que precisam ser organizadas nessa assembleia do dia 1º de dezembro. Eu fiz um pedido à liderança da igreja, e a liderança da igreja acatou, e eles devem trazer isso em assembleia também. Eu pedi aos irmãos, como os irmãos aqui não trabalham com FGTS, ou com FGTM, ou com alguma coisa que cubra o pastor quando o pastor sai da igreja, eu falei com a liderança da igreja que acho justo, tendo em vista os relatórios que nós apresentamos na semana passada, graças a Deus nossa igreja goza de uma saúde financeira muito boa. Então, pedi à diretoria da igreja que a diretoria da igreja pudesse graciosamente me dar uma oferta generosa por esses 11 anos de ministério que estou à frente da igreja, para que com essa oferta eu possa recomeçar a minha vida e ir adiante para aquilo que o Senhor tem me orientado. Mas eu espero do fundo do meu coração que Deus trabalhe no coração da igreja e que os irmãos não se sintam órfãos do pastor. Eu amo os irmãos, amo mesmo, mas que os irmãos entendam isso como uma palavra de motivação, para que os irmãos possam botar a mão na consciência e pensar, nós precisamos nos dedicar mais à obra e à causa do Senhor. Amém? Eu quero orar, vamos orar? Feche seus olhos e ore comigo nesse momento. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque lemos na tua palavra que o Senhor tem ciclos para a vida de cada um de nós. Ciclos começam e ciclos acabam. É tão difícil, Deus, quando os ciclos chegam no fim. O Senhor sabe que o meu coração e o coração da Zélia, nossos corações estão dilacerados.
mas nós precisamos te obedecer, Senhor. Nós não queremos atrapalhar a tua obra e a tua igreja. Então queremos pedir, Senhor, que a luz da tua palavra que veio aos nossos corações esta manhã, que o Senhor nos ajude. Nos ajude para que os tempos que vêm sejam melhores do que os tempos que foram, tanto para a vida dessa igreja, quanto para a minha vida e para a vida da Zélia. Que nós possamos avançar e crescer para honrar o nome de Jesus. Que essa igreja continue a ser um farol da luz do Senhor nesse bairro de Três Lagoas. E que essa luz se emancipe ainda mais. E que essa igreja seja ainda mais bênção do que já é na vida das pessoas que participam da obra do Senhor nesse lugar. Eu quero pedir, Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos livre das ciladas malditas do inimigo. O inimigo de nossas almas atrapalha a vida da tua igreja, em especial quando a tua igreja não tem um pastor titular à frente da tua obra. Então tem misericórdia, Deus, e conduz a tua igreja para que a tua igreja possa viver à luz da tua palavra. Nos ajuda, Deus, para que possamos entregar a ti o que é teu, para que possamos, Deus, viver alicerçados na tua palavra, e para que nesse novo tempo o Senhor nos surpreenda, porque o Senhor pode fazer muito mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o beneplácito da tua vontade. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém.